Olá, a paz do Salvador e Yahushua, a todos os amados queridos seguidores do Instagram, daqui do YouTube. Louvado seja o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Quero hoje estar compartilhando uma mensagem da parte do Eterno. Aí o tema hoje desta mensagem é: as pessoas também perguntam. Muitas vezes as pessoas perguntam muitas coisas, né? As pessoas se perguntam entre elas, né? Os incrédulos fazem essas perguntas. Pois todo aquele que não acredita na mensagem do divino, elas fazem entre elas, umas entre as outras, né, questionamentos. As pessoas se questionam entre umas e outras, fazem várias perguntas, vários questionamentos, querendo decifrar a verdade, e muitas vezes se faz muitas perguntas. E o Espírito do Eterno, ele está usando os seus para ajudar todo aquele que acredita, todo aquele que crê na verdade, todo aquele que faz os seus questionamentos, né, diariamente. Essa é a minha missão, é ajudar a despertar todo aquele que crê. Estou aqui, fui chamada para informar, né, aos que creem, né, mas não estou aqui para fazer com que as pessoas elas acreditem, né? Não estou aqui para forçar aos incrédulos acreditar no que eu acredito, mas eu estou aqui para abrir o caminho para muito em breve a volta, né, do Messias, do Salvador. E eu quero convidar você que entrou, para você para você que não acredita, para você que acabou de entrar aqui na live, eu te convido a você abrir seus ouvidos e o seu coração e ouvir, né, a mensagem. Que eu creio também que você também faz parte de uma das pessoas que se faz a pergunta, né? De onde é que está escrito na Bíblia que Yahushua, né, voltará? Quando é que ele vai retornar? Porque eu acredito que não é só você que se faz essa pergunta, esse tipo de pergunta a si mesmo. Porque muitas vezes até eu mesma também tenho feito essas perguntas. Essa pergunta também comigo mesmo. Quando é que o Salvador vai retornar, né?
quando é que todas as coisas irá se concretizar? Tudo aquilo que ele profetizou, que está escrito na sua palavra. Quando é que os sinais proféticos, profetizados pelo Salvador Yahushua, irá se concretizar? Até eu mesma faço essa pergunta. Muitas vezes a gente faz essa pergunta: onde é que está escrito que Yahushua voltará? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu quero estar também compartilhando um breve resumo. E muitas vezes a gente faz essas outras perguntas aqui. Qual é o versículo da Bíblia que fala, né, que Yahushua está voltando, né? Que ele está retornando? Muitas vezes a gente faz essa pergunta também. Será que Yahushua voltará? E muitas vezes a gente se faz essa pergunta entre nós mesmos, querendo saber da verdade. Onde está escrito em Apocalipse sobre a volta de Yahushua? Muitas vezes a gente busca, né, essas verdades, essas perguntas ao nosso redor, com um e com outro. Muitas vezes a gente busca pessoas, né, para ouvir, né, delas, por meio delas, para obtermos a esta pergunta que muitas das vezes a gente se faz todos os dias, em todos os momentos. O Evangelho de João, capítulo 14, é lá que está escrito que Yahushua voltará. O próprio Messias, né, ele falou sobre seu retorno muito em breve. O próprio Salvador, ele tem falado muita verdade, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. E se não for por meio dele, jamais nós iremos conhecer essa verdade. Se não for por meio de Yahushua, nós não presenciaríamos toda a verdade. Não íamos ter todas as perguntas necessárias de tudo aquilo que nós buscamos constantemente, né? Se não for por meio do Filho. E o próprio Yahushua, ele falou do seu breve retorno, da sua breve volta, como nos mostra o Evangelho de João 14. Lá no Evangelho de João 14 está escrito todas as verdades necessárias de todas as perguntas que buscamos com terceiros. Eu sinto muito em dizer para você que a tua pergunta da tua resposta, a tua resposta da tua pergunta, ela não se encontra junto a homens, mas pelo contrário, a pergunta da tua resposta e a resposta da tua pergunta, ela se encontra com o próprio Mestre, com o próprio Salvador. É com Ele que está toda a verdade. É com Ele que está todas as nossas perguntas diárias que muitas vezes a gente faz.
quando o próprio Senhor, quando Ele próprio nos diz que vai nos preparar uma casa, um lugar onde não haverá mortes, nem pranto, nem dor, nem desonestidade, nem traição, nem fofocas, Ele não mentiu. Este lugar já está preparado pelo Senhor. E Ele diz a nós que o seu breve retorno irá acontecer. Mas veja que lá nas Escrituras Ele não fala em hipótese, em momento algum, quando que será o seu retorno, em que data Ele ressurgirá, né? Em que horário Ele vai retornar. Veja que lá nas Escrituras Ele não fala disso. Ele apenas diz que Ele iria voltar para recolher a sua igreja, que Ele iria subir, mas que conosco estaria o seu Espírito nos direcionando, sendo o condutor de todo aquele que o busca, de todo aquele que necessita, de todo aquele que se tem uma pergunta. Ele iria subir, mas iria deixar conosco o seu Espírito nos ensinando a verdade, o caminho e a vida. Mas para que isso aconteça, para que isso se profetize, para que todas as respostas de nossas perguntas se cumpram, e nós conheçamos a realidade de todas as coisas verdadeiras da parte do Eterno, é preciso nós decidirmos buscar. Porque não acontece de uma hora para outra. A libertação não acontece de uma hora para outra, de um dia para outro. Não. As coisas acontecem se decidirmos buscar. Se houver uma busca, se acontecer uma busca, as respostas vêm. Porque quanto mais a gente busca, mais as respostas vêm. Mais as nossas perguntas são esclarecidas. Mais nós conhecemos o Rei acima de todas as coisas. Para sabermos da verdade, a qual somente Ele tem todo o poder de nos revelar, não é com A, B ou C, não. A verdade, ela se encontra nas Escrituras. Lá nas Escrituras é revelado toda a verdade. Todas as perguntas. Ali é praticamente buscar. Lá nas Escrituras, lá está praticamente as respostas e todos os tipos de respostas e perguntas. E quem nos ajuda a esclarecer é o próprio Espírito. Sem Ele, não tem como a gente conhecer a verdade que provém dele. Sem a ajuda do Espírito do Divino, não tem como a gente saber das verdades.
porque somente Ele é que tem o poder e o dom de nos revelar, de trazer a revelação toda, de todas as perguntas e respostas. Não adianta a gente correr atrás da pergunta que a gente muitas vezes se faz com homens carnais. Porque toda a pergunta e toda a resposta ela provém do Espírito. Mas infelizmente a igreja ela tem buscado as perguntas e as respostas, tem buscado todo o esclarecimento das perguntas e das respostas com homens que se encontram na carne. E um homem que se encontra na carne, ele jamais irá apresentar a verdade para você. Pelo contrário, um homem que se encontra na carne, ele vai apresentar diante de você, ele vai te trazer uma pergunta para a tua resposta, uma pergunta da própria imaginação, daquilo próprio que ele mesmo aprendeu com outros. Sendo que, pelo contrário, o Espírito ele vai trazer aquilo que o homem, carne, no estado carne, não tem aprendido. E a destruição da humanidade é isso. Que ela busca a verdade em lugares inapropriados, com pessoas sem sabedoria, sem conhecimento, sem estudo bíblico, sem a presença do Espírito, mas com aquilo que tem aprendido. E as coisas do Espírito, elas muitas vezes elas não são muito assim, muito fácil de ser esclarecida, porque ela é, como é que se diz a palavra? Ela é muitas vezes difícil de entender, porque só quem pode esclarecer as coisas do Espírito é o próprio Espírito. Só Ele que tem todo o esclarecimento verdadeiro da palavra que pertence a Ele. Tá bem ruim aqui a internet, gente. Tá bem ruim aqui. Não sei se vai ficar bom agora. Caiu. Muitas vezes a gente também faz essa pergunta: qual versículo da Bíblia que fala que Yahushua voltará? Muitas das vezes a gente faz essa pergunta também, entre uns com os outros, até mesmo conosco. Quando ele voltar, não haverá dúvida sobre quem ele é. Ninguém sabe o momento exato em que o Salvador vai voltar, mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 36. Ninguém sabe o dia do retorno do Mestre.
Ninguém sabe a data, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nem os anjos não sabem de praticamente de nada quando haverá o retorno do Senhor. Felizmente, tem muitos aí que tem andado inventando o dia, a data, a hora. Quando é que o Senhor ele vai arrebatar sua igreja? Quando é que o Senhor vai recolher sua igreja, a sua noiva? Quando é que ele voltará? Praticamente tem muitos falsos profetas aí profetizando na carne, mas não estão profetizando, infelizmente não estão profetizando desses, muitos aí, esses falsos profetas aí, não estão profetizando debaixo do Espírito, mas estão profetizando na carne, estão declarando profecias carnais, debaixo na carne, mas não no Espírito. Estão enganando a igreja. E praticamente, infelizmente, a triste realidade é que muitos estão caindo nessas profecias aí, nessas farsas, nessas palavras aí da própria imaginação destes aí que dizem que são servos de Deus, mas que na verdade não são, infelizmente. Muitas vezes a gente faz também esse tipo de pergunta: será que a rocha voltará? O próprio Salvador, ele pode voltar a qualquer momento, mas ninguém sabe quando. A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória, ela será iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Atos 1:7. Muitas vezes a gente faz essa pergunta também: onde é que está escrito em Apocalipse sobre a volta de Arros? Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os daqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo olho verá o dia do seu retorno. Todas as coisas que foram por ele, através do seu espírito, profetizadas, se concretizará, se cumprirá todas as profecias. Tudo aquilo que foi nos dito pelo Espírito, através dos seus escolhidos, através da sua igreja escolhida, da sua igreja pura, de sua igreja que ele escolheu, se cumprirá. O mundo ainda não presenciou nem um pouco mais de tudo aquilo que ele tem profetizado por meio dos seus escolhidos. Tudo aquilo que o mundo está voltado, presenciando, ainda não é nem um terço do que está por vir. Mas as pessoas, elas estão tão cegas, totalmente cegas, vivendo em cegueira, estão mortas espiritualmente, não vivem a espiritualidade verdadeira de forma correta,
que estão totalmente voltadas para o que está ao seu redor, estão totalmente preocupadas com aquilo que não as edificará. Estão totalmente assim, norteadas, hipnotizadas, vivendo uma hipnose muito grande, profundamente, uma hipnose praticamente profunda, que não consegue enxergar, que não consegue ouvir, porque a surdez é tamanha entre os homens, porque as pessoas já foram totalmente, elas todas, com quase a maioria comprada, todas elas. E o mundo se encontra caminhando profundamente ao abismo, sem perceber, sem enxergar, devido à cegueira, devido à frieza, à morte espiritual. E as coisas aí estão aí, debaixo dos nossos olhos, debaixo das nossas visões. E as pessoas insistem em viver suas vidas de forma como se nada estivesse acontecendo. Como se existisse uma coisa as protegendo 24 horas. Sendo que, pelo contrário, existe algo que protege todo aquele que busca. Mas também, ao mesmo tempo, está existindo algo que foi dado permissão para trazer a destruição, para fazer a destruição em todo o mundo. E todas essas coisas eu já sabia sobre tudo isso. Eu já vinha tantas e tantas vezes buscando na presença do Eterno cada significado de cada sinal. E isso tudo a mim foi revelado. Isso tudo a mim foi mostrado. A verdade, ela foi dita pelo Pai muitas vezes e até hoje continua sendo dita. O Espírito do Criador, ele usa os seus escolhidos para falar o que se encontra no seu coração, para mostrar a realidade de tudo aquilo que nós não sabemos, de tudo aquilo que nós não conhecemos, de tudo aquilo que a gente fica pensando, fazendo muitas vezes as perguntas e mais perguntas. E só quem pode nos responder as perguntas todas é o próprio Espírito do Eterno Criador. Por isso que as Escrituras diz, meus queridos irmãos, que se não for por meio do Filho, jamais iríamos saber de toda a verdade. Porque quem tem o poder de nos revelar a verdade de toda a resposta é o Pai. E por meio do Filho ele age. É por meio do Filho que ele revela. E é por meio do Filho que a gente sabe de todas as coisas. Mas infelizmente a igreja, ela busca em outros lugares inapropriados a verdade que somente está na presença do Criador. Deus não está brincando de ser Deus. E Satanás também não está brincando de ser inimigo da igreja do Altíssimo. Eu não estou aqui com essa live para te apavorar, nem para te dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Parte de você tomar a decisão. A decisão não é minha.
A decisão é sua. A salvação é individual. Não tem essa, meu amado irmão, de dizer assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, não tem essa, isso não existe. Isso é ensino religioso que provém da religião. Não tem essa de dizer isso daí, que salvo uma vez e salvo para sempre. Isso não existe, não tem essa. Ou você serve uma coisa ou você serve a outra. Servir duas coisas não pode. Os sinais profetizados pelo próprio Salvador vai muito além do significado literal. Porque os sinais profetizados pelo Criador não é carnal, e sim espiritual. Não provém da carne do ensinamento do Espírito, que provém do próprio Espírito. A pergunta não provém da carne, provém do Espírito. A evolução não provém da carne, provém do Espírito. O crescimento espiritual não provém da carne, provém do Espírito. A verdade, o caminho e a vida não provém da carne, mas provém do Espírito. Todo tipo de verdade, todo tipo de perguntas não provém da carne, provém do Espírito. Todo conhecimento provém do Espírito, não provém da carne. Nada provém do carnal, mas provém do espiritual. A salvação não provém da carne, a salvação ela provém do Espírito. E quem não entende isso, quem não entende essa realidade, me desculpe, mas praticamente essa pessoa precisa buscar, pesquisar, buscar ler um pouco mais as Escrituras, buscar um pouco mais o entendimento com o divino e parar de se lamentar. Infelizmente, as pessoas elas se lamentam tanto que elas esquecem de buscar, que elas esquecem de conhecer a realidade, de onde é que provém a verdade. Muitas vezes a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente faz essa pergunta, quantas vezes é que o Salvador vai voltar? Simplesmente tem de haver duas vindas do Messias. A primeira vinda foi quando ele veio como o Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados. E a segunda vinda dele virá como o leão da tribo de Judá, em poder e glória para resgatar a sua igreja no meio da batalha. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Eu praticamente, me desculpe, mas eu não acredito nesse negócio mais de arrebatamento. Porque a igreja ela vai passar pela grande tribulação, sim. Eu acredito que sim. Porque nós já estamos vivenciando todos os tipos de sinais, tudo que foi profetizado pelo próprio Senhor. Tem muitas coisas que eu hoje não acredito mais. Se eu for falar aqui das coisas que eu hoje não acredito mais, vai haver escândalos. Tem muitas coisas que eu não creio mais. Existem coisas que vai muito além do nosso conhecimento. E para a gente saber do que vai muito além do nosso conhecimento, é preciso a gente buscar.
Se não decidirmos tomar a decisão de buscar, a pessoa ela vai ficar boiando, vamos dizer assim, vai ficar praticamente sem entender. Porque existem distinções entre tudo o que provém do divino. Tipo, existe distinção entre o arrebatamento e existe distinção entre a segunda vinda. Para tudo tem uma distinção, tudo tem uma distinção. E infelizmente a igreja ela tem misturado muita coisa, muita falsidade, muito ensinamento, né, de religião, muita mistura, muito envolvimento. A igreja ela tem envolvido muitos ensinamentos que na verdade não são ensinamentos espirituais da parte do Altíssimo. E sim, a igreja ela está misturando religião com crença, né? E por isso o povo perece por falta do conhecimento, por falta de busca, por falta de discernimento. É que está acontecendo todas essas como é que se diz aqui? Todas esses problemas aí que envolvem, né? Todas as coisas, porque a igreja ela mistura, ela faz uma tamanha mistura grande e não sabe distinguir, não sabe discernir também, não sabe separar as coisas, infelizmente. E por isso afunda, por isso perece, por isso fica sem conhecimento, sem saber, porque age de forma porque eu sei, porque eu estudei, eu não preciso buscar. Eu me formei em teologia, eu não preciso mais de nada. Primeiro porque a teologia é um ensino do homem, um ensino da carne. Eu praticamente detesto coisa de teologia. Eu tenho amigos que estudam esse negócio de teologia, mas a pessoa pra lá e eu pro meu canto. Porque eu é que não vou discutir, né, por causa disso. Que a pessoa acha que a teologia vai ajudar ela a evoluir na presença do Altíssimo, vai ajudar ela a crescer na espiritualidade do Senhor, vai ajudar ela a crescer na graça. O problema é dela pra lá. Mas eu praticamente estou fora de ensinos teológicos, com teólogos. Porque a minha teologia ela provém do Espírito e não da carne. A teologia do Senhor ela provém do Espírito da verdade. Pelo contrário, que muitos aí dizem que a teologia ela provém do homem, sendo que a teologia ela é espiritual. É o Espírito que ensina e não é o homem que ensina. Mas infelizmente as pessoas elas pensam de uma forma totalmente errada, por isso perecem. E existem muitas coisas que é preciso refletir. É preciso haver uma reflexão da parte do ser humano. Felizmente é assim.
quando a gente lê as Escrituras, é necessário que a gente venha meditar naquilo que nós estamos lendo. Porque não adianta você ler aquilo e não meditar naquilo que você leu. Como existem muitas pessoas aí que leem as Escrituras, a passagem do versículo, mas não meditam, não permitem que o Espírito da graça, o Espírito da verdade, venha conduzir elas. Para poder elas falarem daquele versículo que elas leram ali, meditaram. Não, porque não adianta você meditar na palavra, no versículo, mas você não saber explicar aquilo ali, do que você leu. Como tem pessoas assim, que leem, meditam no versículo, mas não sabem explicar. Não sabem explicar o que está escrito ali. Ensinam totalmente do jeito delas. E não é assim. O Pai, ele não chama ninguém para ensinar a sua palavra do jeito da própria pessoa. Tem que haver um condutor conduzindo a pessoa. E não é o homem que vai conduzir a pessoa. Não é o homem que tem que ser o condutor da igreja. Quem tem que ser o condutor da igreja é o Espírito. É ele que tem que conduzir o ser humano, a igreja. Porque é ele que aproxima e não o homem. A religião não aproxima ninguém a nada. A religião não aproxima a igreja do Senhor à salvação. Pelo contrário, a religião ela vai afastar a igreja do verdadeiro caminho. Não vai trazer o conhecimento verdadeiro. Pelo contrário, a religião ela vai afastar o conhecimento verdadeiro. Tirando a igreja do eterno do verdadeiro caminho. E a igreja necessita disso aí. Se não ter isso, conhecimento, discernimento, sinto muito em dizer, mas não tem salvação. Não tem. Tá? Não tem. Não estava prevista esta live, tá? Não estava. Mas me deu vontade de fazer, tá? Não estava previsto eu fazer isso. Mas me deu vontade de fazer isso, tá? Vontade de falar a respeito do Senhor, de dizer, né, a respeito daquilo que está dentro do meu coração. Não estou aqui inventando, não estou aqui pedindo, né, mas quem quiser estar nos ajudando, pode nos ajudar através da oração, pode nos ajudar também com uma condição financeira. Quem pode, quem não pode, ora, né? Ora. Porque eu sei que as coisas não estão muito fácil, né, para todo mundo. Eu sei muito bem disso. Não está sendo nada fácil. Porque todos nós necessitamos, né? Todos nós temos algo que a gente necessita. E eu convido você que está aí do outro lado aí, me ouvindo,
a meditar nas escrituras, estudar, buscar, se aprofundar, refletir em cada passagem, em cada versículo, em cada livro. Deixe que a palavra do Eterno seja a sua bússola. Deixe que Ele, através da sua palavra, te conduza, te mostre o caminho que você precisa seguir. Deixe Ele, através do seu Espírito, revelar a você as fontes verdadeiras de cada conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, a pergunta, ela está dentro de você. Tudo está dentro de você. Não tem nada lá do outro lado de fora. Toda pergunta, toda resposta, a pergunta você faz e a resposta está dentro de você. Você tem o conhecimento. Você tem o discernimento. Basta você tomar a decisão de despertar esse conhecimento. Chegou o tempo e a hora de buscar por conhecimento. E esse momento de busca pelo conhecimento é agora, nesse exato momento. É essa hora. Precisa você perseverar, explorar sobre o retorno do Messias, sobre a volta dele, sobre a verdade. Explore a verdade que está dentro de você. Medite dentro de você. Ouça seu subconsciente. Ouça, escute o seu subconsciente falar. Se aproxime do Criador para você ficar consciente de toda a verdade. Não busque homens, não busque esclarecimentos humanos com homens envolvidos carnalmente com outros homens no ensinamento carnal, mas busque se envolver no Espírito, no conhecimento, na verdade. Busque orientação dentro de você, dentro do seu subconsciente. Busque, ouça seu subconsciente falar, a voz de dentro de você a te ensinar. Eu estou falando isso aqui porque eu acredito na voz que existe dentro de nós. Porque a voz que se encontra no nosso subconsciente, ela nos ajuda a nos esclarecer. Porque ela nos esclarece aquilo que precisamos saber. Ela nos revela todo o esclarecimento. Ela traz a clareza. Ela traz a clareza e nos prepara para não errarmos nos dias que se aproximam. Porque tem muitas coisas que estão por vir, coisas ruins. E para não cairmos nessas coisas ruins, é preciso a gente se silenciar e saber ouvir com bastante atenção, prestando bastante atenção na voz da consciência. Porque se não soubermos ouvir com atenção a voz da consciência, a gente acaba caindo no erro e praticando aquilo que desagrada o Criador. Eu vou ficando por aqui.
Eu espero que essa mensagem tenha falado com você, tá? E que essa mensagem tenha ajudado você a compreender toda a verdade. Fique todos na paz. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Em nome do Salvador Yahushua. A paz do Divino a todos e todas. Fiquem todos na paz e que o Eterno abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Gratidão a todos. Obrigado.